Então, me digam o que vocês acharam do Paulo Freire, do Daniel Meirinho, como que vocês acham que a gente pode se apropriar deles nesse projeto futuro, que é o que eu estou chamando de Olhares Comunitários. Enquanto ele não existe oficialmente, ele vai mudar de nome várias vezes. Mas, enfim, o que vocês acham que a gente pode tomar para a gente do Paulo Freire e do Daniel Meirinho? Jade, você quer começar? Pode começar. Não, então. Porque eu estou tentando achar uma anotação aqui. Desculpa. Não, tudo bem. Porque assim, eu não li o texto, foi passado. Eu só tinha lido do mês passado mesmo, então não sei se eu sou a melhor pessoa para começar, entendeu? Mas e o Paulo Freire? Você não falou que leu? Sim, o do Paulo Freire é o do mês passado, né? Que ele estava falando da questão de ter de acolher, tipo, sabe, trabalhar assim, não é esse? Não, do mês passado é do Daniel Meirinho. Esse mês tinha um capítulo do Daniel Meirinho e uma parte de um livro do Paulo Freire. Sim, esse do Paulo Freire eu não li. Entendi. Mas e o Daniel Meirinho você leu? Sim, o do mês passado eu li. Não, o desse mês. Meu Deus, Flávio. Não li. Ok. Jade, o que você pode dizer pra gente, então? Peraí, que eu tô tentando achar minha anotação. Porque eu já li faz um tempinho. Mas calma aí. Eu tirei o fone porque acho que ele tá Tá, atrapalhando. sua voz melhorou bastante. Só deixa eu ver aqui onde tá. Nossa Senhora. Considerando o capítulo do Daniel Meirinho, né, e tal, eu acho que o que para mim foi muito interessante foi que na verdade foi uma citação, né, que ele fez, eu não sei como pronuncia, mas acho que é Green, alguma coisa assim, que fala que a imaginação pode ser um amigo da mente, né, da pessoa. E aí isso seria teria um poder de trazer para essa pessoa um sentimento de plenitude, etc. E aí, considerando esse conceito da imaginação, esse poderia ser um elemento para o estudo, né? Então, considerando isso, seria uma coisa mais. Não é substancial, eu esqueci como. Subjetivo. E aí eu gostei dessa inserção do subjetivo como metodologia de trabalho, porque dentro do olhar fotográfico, né? Então, acho que esse foi o ponto mais interessante do que eu vi, assim. E aí ele também fala, né, em outros pedaços, que o processo de libertação e liberdade imaginativa das crianças e dos jovens pode ser entendido como um método de reposição e recriação dos seus próprios sensos de si e do mundo que os rodeia. Ou seja, usar a imaginação como metodologia não é só interessante do ponto de vista de usar a subjetividade, mas é a importância de se usar a subjetividade como metodologia, né? Porque isso acaba fazendo com que as pessoas compreendam com mais facilidade e que seja também um objeto de estudo sobre si mesmo e sobre o lugar onde eles estão inseridos. Então, acho que esse é o grande ponto que, para mim, foi interessante. Você está falando a partir do Daniel Meirinho. Isso, a partir do Daniel Meirinho. Tá. E aí, ligando isso ao Paulo Freire,
Eu acho que, na verdade, desde a outra vez que eu li, né, o capítulo, para mim já era meio Paulo Freireano. Eu já estava vendo como Paulo Freireano, né, esse texto, assim, de modo geral. Mas eu acho que essa justificativa de usar o subjetivo e do estudo da fotografia ser uma coisa para desenvolver o conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor, ele já é Paulo Freireano sobre si só, né? E usar os meios que tem em torno dessas pessoas também, que aí entra muito Paulo Freire, né? Sim. Acho muito legal, assim, porque você falou aí, né? Aí eu fiz uma busca-chave nas minhas anotações, por palavra-chave, e eu não anotei nada de imaginação do Daniel Marinho. E isso é muito legal, assim, porque como que cada pessoa que lê vai fazer a sua leitura diferente. Por isso que eu acho que compartilhar leituras é uma coisa importante. E sim, é, a imaginação é uma capacidade humana que, no meu entendimento, é muito pouco valorizada, porque a gente tem na sociedade moderna, né, ocidental moderna, a gente tem um privilégio da racionalidade sobre a imaginação. É, mas a imaginação é uma competência muito. É uma competência fundamental assim, no nosso dia a dia, no sentido de que a gente está o tempo inteiro imaginando, né? Assim, por exemplo, para realizar qualquer ação, eu preciso imaginar ela antes de realizar. Então, ela está presente no nosso dia a dia. O problema é que ela não é tão valorizada porque primeiro porque esse aspecto da ação, né, assim, da projeção de um futuro para poder realizar uma ação, ele é automatizado, né? E segundo porque a gente explora pouco outras possibilidades que a imaginação nos dá, que é, né, essa imaginação muito ligada à ficção, à simulação, à projeção de cenários, ou seja, quer ficar ali, né, pensando possibilidades. Imaginação também bom, imaginação também não, né? Imaginação é a capacidade de produzir imagens. Isso, imagem, a gente sempre pensando na imagem mental, né? Mas para produzir imagens visuais é preciso imaginação. Então ali é uma competência é uma capacidade que está assim, que vai atravessar todo o projeto e pode ser um conceito chave no projeto. Isso depende da perspectiva que você vai adotar, né? Mas pode ser algo ali fundamental para o trabalho. E eu acho também que, principalmente considerando esse contexto mais, né, para crianças e acho que na adolescência também, né? Enfim, eu acho que a imaginação ela tá mais aflorada do que quando a gente é adulto, assim, né? Conforme você, pelo menos assim, eu não sou, obviamente, não tão, né? Eu ainda sou jovem, ainda tenho muita imaginação, acredito eu. E eu acho que qualquer adulto tem, na verdade. Mas eu acho que com o tempo a gente vai perdendo, né? Eu não tenho a mesma imaginação que eu tenho quando eu era criança. Então, eu acho que é importante também usar a imaginação, principalmente para esses, para adolescentes e crianças, etc., porque, querendo ou não, é a forma como eles observam o mundo. Eu acho que é a forma como recebe o mundo também, não só enxerga, mas como recebe. E aí, quando a gente fala de fotografia, como você mesmo estava falando, a imaginação é o primeiro passo. E aí, e se é a forma como a gente enxerga o mundo, então ela acaba sendo uma ferramenta essencial, né? Então, acho que por isso que foi o ponto que mais me chamou a atenção, assim,
no capítulo, enfim. Tem um aspecto, assim, bom, imaginação é a capacidade de, de produzir imagens, né? Na nossa vida prática, a imaginação está muito relacionada à projeção de futuro. A gente precisa projetar futuro para realizar qualquer ação. A gente imagina como é esse resultado sendo bem sucedido e tal, a gente imagina o que é preciso ser feito para alcançar determinado resultado. Ele está presente, a imaginação está presente em praticamente tudo o que a gente faz, né? Nesse caráter, essa imaginação mais prática. Essa imaginação mais fantasiosa que talvez não. Eu acho que é o Daniel Meirinho, que né, no texto dele, não sei se é o texto do mês passado ou o texto desse mês, mas ele vai citar o Augusto Boal. O Augusto Boal, ele é um dramaturgo brasileiro que, inspirado na obra do Paulo Freire, desenvolveu uma corrente do teatro que se chama Teatro do Oprimido. E o Augusto Boal vai citar um exemplo de uma ação do Paulo Freire no Peru. Aí eu não lembro se o Meirinho chega a citar essa ação a partir do Boal, ou se eu estou lembrando da história que o Boal conta e tal, mas enfim. O Daniel Meirinho faz a referência ao Boal, que faz a referência ao Paulo Freire. E que tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque no Peru, o Paulo Freire trabalhou com fotografia e ele pediu para a molecada fotografar aquilo que eles consideram, fotografar a opressão, ou fotografar o conceito de opressão e tal. E aí esses meninos tiveram que meninos, né, em situações vulneráveis e tal, meninos pobres, carentes, que faziam trabalho infantil, eles tiveram que imaginar, né, assim, foi explicado a eles, né, de maneira que eles pudessem entender o que era opressão, e eles tiveram que imaginar formas de fotografar a opressão. Então, por exemplo, eles, sei lá, fotografaram, eles pensaram, né, imaginaram aqueles que sofriam abusos em casa, eles pensaram nesses abusos, aqueles que estavam em relações de trabalho abusivas, pensaram nessas relações, né? Acho que é importante destacar que todas as relações, aqueles que estavam em relações de trabalho estavam em relações abusivas, uma vez que trabalho infantil é uma relação abusiva, né? Embora nem sempre eles reconheçam dessa forma, eles podiam entender que fosse assim, isso é o certo e tal, e não reconhecessem como abusivo. Mas diante dessa situação, eles também tiveram que imaginar o seguinte: como eu fotografo sem me expor a novos abusos? Então eles imaginaram uma foto. E talvez perceberam que fazer essa foto colocava eles em risco. Então eles tiveram que imaginar formas de fotografar essa opressão sem se colocar em risco. E aí o Paulo Freire vai dizer que foi muito assim, que eles receberam uma foto que eles não entenderam por quê. Que era a foto de um prego na parede. E aí tá. Por que a foto de um prego na parede significa a opressão para esses meninos? Né? Quando mostrada essa foto para outros meninos na mesma situação, fala assim: olha, essa aqui é a foto da opressão, o que vocês acham? Aí eles, isso pra gente é a opressão. Por quê? Esses meninos trabalhavam como engraxates no centro de Lima, acho que era em Lima a história, não sei, no Peru.
Eu tô falando Lima porque Lima é a capital do Peru, mas pode ser outra cidade. Mas moravam na periferia da cidade. E esses engraxates carregam uma caixa de madeira com os utensílios dentro. Fica pesado, né? E você vai caminhar durante não sei quantos quilômetros. Algo pesado para se caminhar, sobretudo por uma grande distância. E aí, o que esses meninos fazem? Eles alugam o prego. Porque aí eles deixam a caixa de pendurada, né? Eles deixam a caixa de pendurada nesse prego e eles não precisam carregar por tanto tempo. E por que isso é opressão? Porque uma pessoa que tem um prego consegue receber parte do trabalho desses meninos. Por isso que eles veem nesse prego o símbolo da opressão. E só foi possível, né, fotografar o prego e dar ao prego esse significado todo, que talvez eles nem imaginassem dessa forma, né, por conta do exercício da imaginação. Então, né, acho que é um caminho interessante de se explorar. Acho que nesse caso, então, né, e aí pensando no exercício que o Paulo Freire faz, algo a se pensar algo a se pedir, né, aos jovens quando chegar o momento de fotografar, é que não na verdade não é que não fotografem, né? Mas é pedir a eles para fotografarem coisas que são abstratas. E não para pedir a eles para fotografar coisas que são concretas. Tipo, não, ao invés de pedir fotografe, sei lá, o esgoto a céu aberto, né? Fotografe violações da dignidade humana. Aí você tem que pensar nisso. Que estão no seu dia a dia. Eles vão ter que identificar e eles, né, a partir de um exercício da imaginação deles. Daquilo que eles entendem como o conceito e a partir do conceito como que eles transformam esse conceito em imagem. Eu acho que ainda o meu exemplo ainda é muito ruim, né? Porque violações da dignidade humana é muito concreto. Opressão é mais abstrato, né? Então, separar conceitos que sejam bastante abstratos para que eles tenham que, né, exercitar essa capacidade ao máximo, né? Para trazer isso para o dia a dia deles e para transformar isso em imagem. O que parece a vocês? Eu acho interessante utilizar isso que você falou por último, assim, de ao invés de dar um tema pronto, né? Fotografa. Na verdade, o tema vem, mas ele não vem tão também exigente, tipo, fotografe isso, né? E aí a pessoa vai lá e fotografa, sei lá, fotografa uma panela e a pessoa fotografa uma panela. Acho que vai um pouco além e permite que as pessoas olhem essas coisas. E eu acho que entra na lógica do que você falou também da leitura aqui, por exemplo, né? Eu percebi esse ponto da imaginação e você não. E eu acho que quando as pessoas quando a gente dá a possibilidade das pessoas se abrirem e para o que elas estão vendo, a gente também enxerga coisas que não estava enxergando antes. Então, acho que esse é um ponto legal também desse aspecto, assim. Quer comentar alguma coisa, Amanda? Eu concordo com a Jade. Ela falou tudo que eu já estava pensando, porque você... Isso é uma coisa até que eu falei na última reunião, que você acaba não assim, tipo, você empodera as pessoas. Não que esse seja o seu objetivo, mas isso traz a elas um poder sobre aquele contexto que ela passa, de ela fotografar, sabe? Fazer a sua própria narrativa. E isso é muito interessante.
É uma coisa que eu concordo. Tudo que a Jade falou ali, eu concordo. E essa questão também, né, de você dar liberdade para a pessoa imaginar, e aí ela, a partir daquele instrumento que ela está tendo para fotografar, ela vai mostrar a realidade dela. Então, por exemplo, a questão do prego. Para a gente ia passar despercebido, mas como a gente deu o instrumento para elas e deu essa forma, assim, o caminho, tipo, você pode fazer dessa forma, eles foram lá e fotografaram, e uma coisa que poderia passar despercebida ganhou um significado enorme, entendeu? Eu acho que um exercício que vai ter que ser feito é descobrir algumas palavras-chave que tenham essa potência imaginativa, né? Que possa dar essa abertura imaginativa, ainda que nem todo mundo, né, chegue nesse lugar. Imagino que ele tenha recebido, sei lá, 20 fotos, e a foto que marcou e que alimentou essa discussão é uma foto do prego. Porque as outras fotos estavam dadas, né? Sei lá. Era um, um homem discutindo com a mulher, um policial sendo arbitrário, enfim. Uma série de coisas que estão muito presentes no cotidiano e que a gente já. Não que não tenham que ser discutidas, né? Mas assim, já está muito chapado. A reflexão a partir dali fica mais difícil. Sendo que, né, quando você traz algo ali que te quebra a expectativa, te exige a, a refletir de maneira nova. Só para explicar essa ideia do chapado, né? Vamos pôr aí, a relação de gênero, ela é uma relação marcada por uma opressão. Você vai pensar, discutir opressão a partir da relação de gênero, é muito fácil você chegar em palavras de ordem, em discursos que já estão dados e que aí não estimula tanto a reflexão quanto algo que te tira da expectativa. Eu acho que pensar em palavras-chave que possam dar essa abertura e depois escolher imagens que permitam essa abertura pode ser um caminho interessante. Do Paulo Freire propriamente, já você tem algum comentário? Eu acho que eu não considerei tanto Paulo Freire assim, porque pelo que eu disse, assim, não que eu não considerei, na verdade eu considerei, mas é que eu acho já muito Paulo Freireano o que o Meirinho diz, por natureza, mas acho que de um modo geral é isso, assim, não, acho que não tem muito o que dizer, não. Esse era um texto que eu já tinha lido, mas foi bom reler. Acho que da outra vez eu só li. Dessa vez eu li, fichei. Foi bom. Porque é muito engraçado, assim. Ele é um texto de 83. E nós estamos no período de eleição. E a pauta da eleição é o que está escrito nesse texto de 83, sabe? É um conflito, um debate entre o fascismo e a democracia, o papel da educação nessa democracia, a importância de ser atores políticos. Então eu ficava lendo assim, meu Deus, nossa senhora, tá lá, tem 39 anos que é isso. Assim, a gente teve um momento melhor, né? Assim, início do processo de redemocratização, com
um período de governo mais progressista e estamos retrocedendo, né? E é engraçado que em 64 foi a mesma coisa. Assim, a gente teve um período de avanços, de conquistas sociais, e aí vem o golpe. Agora a mesma situação, com os mesmos argumentos e tal, é muito curioso ler esses textos que tem essa marca do tempo e tal, nesse período que tá voltando. Então, acho que ler o. E aí, o Paulo Freire é uma figura interessante de se ler. Assim, ler o Paulo Freire explica não porque tem uma série de diferenças, mas eu acho que, no meu entendimento, são diferenças superficiais, sabe? Porque estruturalmente é o mesmo fenômeno, então é muito parecido. Então, ler o Paulo Freire permite iniciar um pensamento capaz de dar entendimento ao que a gente enfrenta hoje. E isso é bem interessante. Acho que para vocês que estão no lugar de estudantes, é legal conhecer esse texto. Assim, acho que conhecer a obra dele, qualquer texto vai ser potente, assim. Esse em particular, como a gente está num curso de jornalismo e tal, pode ser mais potente. Porque ele diz de uma potência da educação, uma potência do aprendizado, de uma escola ideal, que eu acho que assim, eu como professor eu fico pensando, será que é isso que a gente faz? Né? Será que é isso que a gente faz? Não. Será que é isso que a gente oferece? Eu acho que vocês como estudantes talvez seja interessante ler pensando, né? Será que é isso que me é oferecido? Será que é isso que eu tomo? Porque diz de algo que é próprio das escolas, ele está pensando muito, ele conversa muito com os professores, né? Então, ele diz de algo que é próprio de quem oferece, mas ele também ele também fala aos estudantes, né? Então, ele diz de algo que deve ser tomado. Então, acho que ler e pensar, olha, eu tomo isso para mim, eu faço esse movimento ativo de aprendizado, eu só espero, eu entendo o aprendizado como algo a ser recebido e eu só recebo, né? A pergunta é, né, eu recebo ou eu tomo? E eu, como professor, eu tenho que me perguntar, né, se eu ofereço ou se eu deposito. Então, é sempre bom ler o Paulo Freire, porque ele fala dessas questões muito próprias do tempo, né, desse aspecto político próprio do tempo, daquilo que aconteceu lá há 60 anos atrás e que acontece agora, daquilo que aconteceu, que estava acontecendo há 40 anos atrás e que acontece agora. Me faz pensar minha prática docente, né? Mas esse texto não foi escolhido com esse objetivo, foi escolhido para pensar olhares comunitários. E é muito, e relendo, assim, é muito interessante porque o Daniel Meirinho meio que fez o que o propõe aqui nesse texto, e que propõe em outros. Embora ele não assuma, isso me dá uma. Assim, como é que eu posso dizer? Eu fico frustrado quando eu leio, assim, porque Daniel Meirinho é brasileiro e tal. Ele podia ter feito esse trabalho todo a partir do Paulo Freire. Bom, teria diferenças, é claro, né? Mas ele optou por fazer a partir do Photovoice.
Nada contra o Photovoice, um método bem interessante e tal. Mas ele não precisava, sabe? E eu acho que isso acontece porque ele fez uma pós-graduação em Portugal. E aí, Portugal tem outras influências, né? Nas pós-graduações de Portugal, eles têm um volume de bibliografia em inglês que é muito maior do que a bibliografia que a gente lê aqui no Brasil. Então ele chega ao Paulo Freire meio que contrabandeado, né? Porque ele cita autores que leram o Paulo Freire. Ele, a bibliografia do Paulo Freire no trabalho dele é bem pequena, né? Mas ele cita autores que estão ali citando o Paulo Freire, para fazer algo que o Paulo Freire já tinha dado ideias e experimentado, ainda que de maneira mais superficial. Então eu fico um pouco frustrado por conta disso. Mas é bom voltar ao Paulo Freire e ver que, olha, o que a gente está pensando e tal, já tem um histórico, já tem um respaldo, já tem um passado que é importante conhecer para poder retomar. Então, assim, só para chegar num trechinho que eu acho que é interessante, porque eu acho que o Paulo Freire dá a receita, sabe? Ele está falando de mídias em geral, né? Não necessariamente de fotografia. Mas algumas coisas, se você colocar a palavra fotográfico, depois, pronto, está dado o recorte. Então, ele tem uma seção que chama Diante de um Gravador, a Escuta do Mundo, que ele está dando exemplos de uso do gravador no ensino, né? A gente poderia pensar diante da fotografia o registro do mundo. Aí, parafraseando eles, né? Eu escrevi assim, só para ter uma ideia de como que o projeto ele já foi imaginado por outras pessoas. Imagine a variedade de empregos desse equipamento. Aí eu coloco entre parênteses a câmera fotográfica. Imagine uma escola onde os estudantes pudessem tomar esse equipamento emprestado para a realização de um ensaio. Eu coloco entre parênteses fotográfico. De leitura do mundo. Mas eu coloquei entre parênteses do seu mundo. Veja, a gente tem isso no ICSA, né? O ICSA é uma escola onde os estudantes podem tomar esse equipamento emprestado para realizar um ensaio fotográfico de leitura do mundo. Também, né? Assim, se eles quiserem fazer isso, está lá disponível para ser feito. Aí falta ao professor, né, que sou eu, pedir isso aos estudantes. O Olhares Comunitários, em alguma medida, quer levar isso para as escolas, porque está previsto no projeto comprar 20 câmeras fotográficas. Imagine que, em uma data pré-estabelecida, eles apresentem suas leituras aos colegas. Essa escola estaria, então, introduzindo os estudantes na pesquisa. Imagine que após essa apresentação, os estudantes, com o apoio dos professores, promovessem discussões sobre as fotografias para decodificá-las. Então, a partir dessas leituras do mundo, levar os estudantes a escrevê-lo e a usar a palavra escrita. Gente, a disciplina de fotojornalismo que o Paulo Freire oferece é muito mais legal que a minha, que sou professor de fotojornalismo. Aí ele segue depois, né? Agora imagine que esses estudantes pudessem apresentar suas leituras aos colegas de outras escolas da região. Imagine que após a apresentação, os estudantes de uma escola, com o apoio dos professores, promovessem discussões sobre as fotografias das outras escolas para decodificá-las. Então, a partir dessas leituras do mundo, levar os estudantes a escrevê-lo e a usar a palavra escrita. Pronto, o Paulo Freire descreveu o projeto Olhares Comunitários. O Paulo Freire também
descreveu o projeto Daniel Meirinho, Olhares e Foco. Está aqui, em essência. E tem um aspecto interessante que a Jade destacou no início, embora ela não sabia que estava destacando isso aqui, que é a imaginação. O verbo no imperativo aqui nessas falas todas é imagine, 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 né? A importância do imaginar. Nada existe sem antes ser imaginado. Por isso que algumas pessoas falam que o inventor do submarino é o H.G. Wells, com o livro 20 Mil Léguas Submarinas. Porque ele foi o primeiro a imaginar. E aí, faz sentido para vocês? É uma viagem? Pra mim não é. Eu acho que faz muito sentido. E eu gostei bastante da descrição do Paulo Freire, sabe? Eu fiquei imaginando, realmente, eu fiz o que ele falou, né? Imagine. Aí eu fiquei imaginando essa troca entre escolas, é incrível, é incrível. Tanto de conhecimento, tanto de conhecimento que não pode sair daí, sabe? E tanto de gente que não pode ser impactada, mesmo os estudantes ali trocando suas visões, sabe? Eu achei aquilo muito massa. Fiquei imaginando. Eu acho que entra na lógica também do que eu falei, né? Das visões de cada pessoa ser muito diferente. E aí a gente acaba vendo coisas que a gente não tinha visto antes. Então, acho que, enfim. Eu gosto muito de Paulo Freire. Eu não. Esse livro eu nunca tinha lido, não. Mas eu já tinha lido algumas coisas, porque eu gostava de ler umas coisas assim, quando eu era mais nova. Mas, enfim. E aí. Então, eu sabia um pouco, assim, da lógica paulo-freiriana. E o colégio onde eu estudava também ele era de seguir uma lógica paulo-freiriana. Às vezes não, na prática, né? Mas enfim, ele tinha ele tentava muito ser. E aí eu acho que é interessante, assim, eu acho que é possível, interessante. E, enfim, não sei, é muito bonito também pensar nisso, na educação dessa forma. E não só na educação, né? Eu sei que Paulo Freire se volta muito à educação, mas eu acho que, de um modo geral, a educação é um reflexo do mundo e vice-versa. Então, eu acho que para o mundo, de um modo geral. Eu acho que tem um aspecto aqui que esse trechinho que eu li, ele não aborda, né? Aliás, assim, ele faz uma menção muito rápida, né? Essa escola, então, estaria introduzindo os estudantes na pesquisa. Sendo muito rasteiro com o Paulo Freire, mas assim, em alguma medida, ele está falando que que o trabalho do professor é apoiar o estudante a fazer pesquisa. Bom, ele não vai dizer que é apoiar o estudante a fazer pesquisa, ele vai dizer assim, o trabalho do professor é apoiar os educandos a construírem o próprio aprendizado. E aí o método de construção que a gente conhece é fazer pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser formal ou ela pode ser informal, mas é isso. Pesquisar é construir conhecimento e não existe aprendizado sem construção de conhecimento. Porque ele vai fazer a crítica lá à educação bancária, né, que é a educação que deposita conhecimento no educando. Mas isso não é possível sem um educando, um estudante que esteja disposto a envolver-se ativamente no processo de educação. Ou seja, um educando que esteja disposto a construir o seu conhecimento. E eu acho que esse é o grande desafio para estudantes e professores. Porque é muito mais fácil para o professor depositar, que é um ensino conteudístico, né? Eu chego em sala de aula, falo. Se o estudante recebeu ou não, não é problema do professor. Depois eu dou uma prova e aí ele que se vire para demonstrar que recebeu ou não. Se eu quiser ter aquele estudante mais um período comigo, eu dou uma prova difícil. Se eu não quiser ter o estudante mais um período comigo, eu dou uma prova fácil.
É isso. O contrário, assim, apoiar o aprendizado do estudante é muito difícil para o professor. Demanda muito do professor. Porque os processos são variáveis, cada estudante vai ter um caminho, vai ter um tempo, e depende muito do engajamento do estudante também. Então, é muito fácil do professor se frustrar, cansar, né, ser derrotado pelo sistema. Embora ele não entenda, assim, quando ele recorre ao depósito, ele está assumindo a derrota, né? E para o estudante é a mesma coisa, é muito mais fácil ele estar de corpo presente em sala de aula, ouvindo ou não o professor falar, do que ele estar de mente presente em sala de aula e fora dela, construindo esse conhecimento. Então, assim, é maravilhoso a fala, mas é difícil, assim, para dizer o mínimo, realizar. Você precisa de um grupo de professores e de estudantes engajados com esse projeto, que eu acho que é o grande difícil. Assim, engajar as pessoas nesse processo é o grande obstáculo a ser vencido. Eu concordo. Inclusive, o que eu falei, né? Porque assim, eu estudava na ETEC, que é a Escola Técnica de São Paulo, ela é estadual. E aí, enfim, tem várias limitações, só que ainda assim tentava seguir essa lógica do Paulo Freire. Mas assim, era muito difícil, justamente por tanto de um lado quanto do outro. Eu entendo que também isso vem dos estudantes, de não querer se inserir tanto nisso, e de alguns professores, porque eu acho que outros tentavam muito, também não fazer questão, e aí também entra o contexto político, né, enfim, da época de Bolsonaro, e pessoas falando que, né, falando que Paulo Freire não é, como que, nem lembro o que diziam do Paulo Freire, mas enfim, contra o Paulo Freire. E aí eu acho que era muito difícil mesmo, e as pessoas diziam isso sem entender, né? Então é uma coisa realmente difícil de se inserir por isso. Eu concordo, assim. Amanda? Eu apertei um botão errado do teclado, parece umas coisas aqui. Mas, olha, é tão difícil falar hoje em dia, né? Porque, putz, quando você olha assim a política e tal. Você tinha falado, Flávio, mais cedo, que o texto, né, a ótica do Paulo Freire estava casando muito bem com o que a gente está vivendo hoje em dia. Eu pensei assim, eu acho que se o Paulo Freire estivesse vivo, ele ia ficar triste com isso. Porque eu pensei assim, ele podia esperar que a gente estava mais evoluído, né? E é bem chato mesmo. Eu não tenho muito o que falar em relação à política de hoje em dia, mas em relação ao projeto, eu acho que sim, cabe o envolvimento dos alunos, cabe o envolvimento dos professores. O pessoal tem que estar engajado, porque senão não vai para frente. Mas eu acho importante, eu não acho que é uma coisa impossível de se fazer, sabe? De responder a sua pergunta, o que você foi falando? Não foi uma pergunta, né? Era só abrir para comentários. É isso que eu ia comentar. E, infelizmente, eu acho que se o Paulo Freire estivesse vivo, ele ia ficar um pouco chateado. Ele ia ficar assim, nossa, até hoje vocês estão com esse problema. Não sei se ele ficar chateado, não. Sim, mais chateado, né? Eu acho que ele já estava chateado lá em 60. É a mesma coisa. Ele faz uma boa leitura assim, dos processos. Ele fala, talvez ele não ficasse mais chateado do que ele estava, mas ele com certeza ia dizer, sim, eu avisei. Ele explica bem o funcionamento, mas a gente não consegue sair desse lugar. Mas
É igual fazer terapia, sabe? Quando você descobre, você sabe qual que é o seu problema, mas você não toma nenhuma atitude para resolver, porque é melhor repetir o problema. Assim, é mais fácil repetir, não é melhor, né? Mas é mais fácil repetir o problema do que enfrentar ele. Ele vai dizer ali do oprimido que quer ser opressor, né? Que é preciso superar essa contradição. E tá muito claro que a gente vê hoje, assim, esse lugar do oprimido que quer ser opressor, né? Do trabalhador assalariado que quer ser patrão e por isso defende que os direitos dos trabalhadores sejam reduzidos. Só uma coisa que eu lembrei aqui, que eu já vi muita gente criticar o Paulo Freire, assim, agora é uma coisa mais assim, de nicho mesmo, da cidade que eu vim. Muita gente, assim, dessa onda assim, mais de extrema-direita e tal, critica o Paulo Freire, mas é por razões ideológicas mesmo, sabe? Eu já vi muita gente falando assim, é por causa de aquela coisa, né, fantasma do comunismo e tal, mas eu acho isso uma grande besteira. Eu acho uma grande besteira. Eu acho que o Paulo Freire ele deixou um legado muito importante. Eu acho que ele é, sim, uma figura que deve ser escutada não só pelo pessoal que é mais, sei lá, esquerda, centro. O pessoal da direita tem que escutar. Tipo, entende? É uma coisa que eu fiquei pensando, que quando a Jade comentou, né, da escola dela e tal, eu retomei isso, que eu já vi muita gente, pelo menos na minha cidade, criticar por razões ideológicas, que é uma grande bobagem. Que é uma coisa que eu até fiquei pensando, porque o importante do conhecimento em si é você também questionar e exercitar um senso crítico. E muita gente não faz isso. Tipo, só por causa disso eu vou excluir as ideias dele? Claro que não. Enfim, foi só um comentário aqui. Mas isso tem tudo a ver com a crítica que a gente está falando. Assim. As pessoas preferem ser depósitos de conhecimentos alheios do que serem as produtoras dos próprios conhecimentos. E aí, quando você é depósito do conhecimento alheio, é qualquer conhecimento. Ele pode ser verdadeiro ou não, ele pode ser ético ou não, ele pode ser favorável a você ou não. Por isso que essa postura ativa ela é fundamental. Bom, gente, eu percebo que nossa conversa não vai avançar muito além disso, do ponto em que chegamos. Então, acho melhor a gente encerrar por aqui. Hoje foi mais breve, em parte por conta da minha confusão. Peço desculpas mais uma vez. Eu vou desligar aqui a gravação, só para a gente entrar em alguns pontos mais mais práticos, que então não vai ter nenhum grande insight que a gente vai perder.